Olá, meus amigos. Mais uma oportunidade me foi dada de reencontrá-los. É muito bom sempre estar aqui. Vamos falar mais um pouquinho a respeito de questão do direito penal. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor universitário, mestre em Direito Penal e Processo Penal e sou advogado criminalista aqui em São Paulo. Vamos lá, a questão de hoje é a seguinte. José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebe que João, do alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor. Assustado e com o fim de evitar a possível morte de Antônio, José o empurra com força. Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do prédio, João vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar o vaso na cabeça de Antônio. Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. José praticou lesão corporal culposa. B. José praticou lesão corporal dolosa. C. O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e a conduta exista nexo de causalidade. E D. O resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem a observância de devido cuidado. Muito bem, o assunto aqui é de excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude, como preferirem dizer. Nós temos 4 excludentes a serem consideradas. Nós temos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Na primeira situação, a do estado de necessidade, verifica-se que alguém, para evitar um mal que possa acontecer a si, haja contra uma atitude que foi tomada de forma lícita por alguém, repugnando qualquer tipo de resultado, para poder, então, salvaguardar interesse próprio ou alheio. Na segunda hipótese, a da legítima defesa, a ação visa repelir uma injusta agressão. Nessa circunstância, a ação é praticada diretamente contra aquele agressor que, de forma injusta, vinha atuando. Quando se fala especificamente a respeito do exercício regular do direito, os nossos legisladores e os nossos doutrinadores não trouxeram uma definição que possa ser justa e nos trazer uma condição de certeza a respeito disso. Os exemplos é que são passados a todos nós. Diz, por exemplo, daquela ação de quem age para impedir, por exemplo, que alguém, de forma criminosa, que vinha buscando invadir uma residência, possa não alcançar, não alcance o seu resultado pretendido e, por essa razão, atire contra ele. Também se fala a respeito de uma situação específica de que se trata aqui do exercício regular do direito. E aí se pode considerar a ação dos policiais, daqueles que vinham agindo, no sentido de evitar aí qualquer tipo de ação criminosa que já tenha sido praticada ou que esteja em curso. Muito bem, diante dessas 4 alternativas, vamos buscar entender um pouquinho melhor aqui a questão que foi proposta. Alguém atirou um vaso contra a cabeça de uma pessoa. Terceiro, percebendo essa situação, empurrou aquele que estava prestes a sofrer o resultado decorrente da ação criminosa de alguém e acabou com esse tipo de ação, provocando uma lesão na pessoa que fraturou o braço. Pergunta-se se esse, aquele que empurrou a vítima para evitar que o vaso caísse na sua cabeça e que um mal maior pudesse ser a ela causado, agiu de forma criminosa. Ora, pensemos bem, qual foi a vontade, o interesse daquele que promoveu essa condição de empurrar a vítima e provocar nela essa fratura? Ele queria de fato machucá-lo? Nessa circunstância, teria ele agido com dolo? É evidente que não. A vontade dele era evitar que caísse-lhe um vaso na cabeça e que, por conta disso, um mal maior pudesse acontecer. Resta então avaliar se houve excesso na prática. Poderia ele ter empurrado aquela pessoa de uma forma mais delicada, evitando dessa forma que pudesse se perceber, ao final, essa condição de fratura que de fato se registrou? Ora, coloque-se no lugar dessa pessoa. Você olha para cima e vê um vaso caindo na cabeça de alguém com quem você está conversando.
você tem frações de segundos para reagir. Você, de fato, conseguiria medir o tamanho, a intensidade da força que você aplicaria para fazer com que a pessoa saísse da linha de direção daquele vaso que estava caindo sobre ela? Penso que não. Penso que não. Haveria, nessa circunstância, um pedido que fugiria à condição do homem comum, do homos médios. Uma pessoa normal, uma pessoa que não fosse dotada de qualquer outro tipo de capacidade especial, empurraria a pessoa que estivesse prestes a sofrer aquele mal, principalmente por avaliar que aquele mal que estivesse prestes a ser causado a ela pudesse até mesmo levá-la a óbito. Não se esqueçam que o vaso caía do alto de um prédio. A velocidade e a força, o peso, dobram. Por essa razão, poderíamos ter aí realmente consequências muito mais danosas do que uma fratura, que foi o que de fato se percebeu ao final. Ora, por assim ser, por se perceber ali uma vontade inerente no comportamento da pessoa de que fosse evitado um mal maior, e vejam, por estar a ação sendo perpetrada não contra o agressor que de forma injusta vinha praticando o ato, mas sim contra a pretensa vítima, nós temos aí, de fato, uma situação de estado de necessidade. Não se pode, portanto, nessa circunstância, confundir o estado de necessidade com a legítima defesa. Ora, sendo assim, então, a alternativa correta para a questão é a alternativa C de casa. O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade. Ele agiu nessa circunstância aqui, tomado por uma outra vontade, que especificamente estava dando legitimidade à sua ação. E dele não se podia cobrar comportamento diverso, por conta de não se poder exigir dele que viesse a medir a intensidade da sua força para evitar aquele resultado na fração de segundos que se verificou entre a ação criminosa e o seu tipo de comportamento para buscar evitar as consequências. Muito bem, amigos. Agradeço essa oportunidade, espero em breve revê-los e desejo a todos bons estudos para que em breve os seus objetivos sejam de fato alcançados. Até a próxima!